Ei, mãe, primeiro, hein? Tá atenta aí. A bênção. Amém. Já somos 4. Vamos compartilhando aí. Hoje a gente vai substituir o pastor Éder, que não pôde fazer a live. Paz, Lil. Paz, Fabiana. A gente vai substituir o pastor Éder, que não pôde fazer a live hoje. E vamos falar um pouquinho sobre estado intermediário, né? Para onde vai a nossa alma assim que parte. Boa noite, Jéssica. Deus abençoe. Vamos compartilhar aí para que mais irmãos possam participar desse estudo, né? Ele faz parte da aula de escatologia, da apostila de escatologia. Boa noite, Mary. Boa noite, Charles. Boa noite, Marcos. Vamos compartilhando, irmãos, e convidando pessoas, né, irmãos, para poder participarem também. A gente vai falar hoje da morte segundo as Escrituras. Para onde vai nossa alma assim que deixa o corpo? O que acontece, né? Esse estudo, como eu falei aqui agorinha, faz parte do estudo de escatologia, né, da apostila de escatologia, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Convide, né, compartilhe, para que mais pessoas possam receber esse ensino aí, que é um ensino que traz para nós esperança, traz, né, conforto. A paz do Senhor, Edson. Deus abençoe. Vamos compartilhando, irmãos. Vamos compartilhando. Daqui a 2 minutinhos a gente vai orar e vamos começar o nosso estudo de escatologia. Boa noite, Brunella. Graça e paz para a casa toda. Amém, irmãos? Hoje vamos falar de escatologia, hein? Você que está chegando agora aí, vai compartilhando. Mais 1 minutinho aí, a gente vai orar para começar. Mas vamos espalhar aí para os nossos irmãos. Já são 8h02. Daqui a pouquinho nós começamos. Já vamos orar daqui a pouco e começar o nosso estudo. Convide. Pai do Senhor, Alex. Convide seus amigos, né? Compartilhe, para que eles possam. Boa noite, Lucilene, Pai do Senhor. Que eles possam também. Pai do Senhor, pastor Eduardo. Que eles possam convidar mais gente para poder receber esse estudo, que faz parte, como eu falei aqui no começo, da nossa apostila de escatologia, né? Estudo das coisas do fim. Hoje a gente vai falar de morte. Pai do Senhor, Selma. Vamos falar de estado intermediário, na verdade, né? Para onde nós vamos quando partimos daqui. Amém, irmãos? Nós estamos num número aí razoável já, né? Já são 8h03 aqui pelo meu reloginho. Então nós vamos orar para começar a falar desse tema. Na verdade a gente quer aproveitar, né? Hoje o pastor Éder não pôde fazer a live. Nós estamos aproveitando a brecha, então, Pai do Senhor, Sandro, Deus abençoe, para falar de estado intermediário, né? Quando a gente fala de escatologia, a gente tem uma apostila, são 10 lições, ó. Não sei se dá para ver daí. A gente vai tentar falar em algumas lições, talvez 2, 3, 4, falar de estado intermediário, ressurreição, se der tempo, né? Mas a gente vai conversando e falando um pouco a respeito do tema. Vamos orar. Boa noite, Michele. Pai do Senhor. Boa noite, Agostinho, do Rio de Janeiro. Vamos orar, irmãos? Paizinho, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos, meu Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela tua graça sobre nós, pela tua misericórdia. Deus, pedimos que a tua mão seja sobre cada casa, sobre cada lar, Senhor, que a tua graça seja derramada, a tua paz enche os corações. Te louvamos, Senhor, pelo suprimento, Senhor, das nossas necessidades nessa noite, ó Pai, e clamamos, Senhor, pela tua misericórdia, para que o teu Espírito Santo venha nos ensinar, venha falar conosco, venha nos instruir
Senhor, a respeito da Tua palavra. Senhor, nós te damos toda a liberdade, Senhor, para que o Senhor ministre o nosso coração, fale o nosso coração, e que nós possamos sair, Senhor, desse estudo aqui com o nosso coração em paz, cheio da Tua graça. Deus, que nós possamos receber um pouquinho mais do Senhor nessa noite. Essa é a nossa oração, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Lara. Boa noite, Luciana, do Rio de Janeiro também. O povo do Rio de Janeiro está aí. Amém, irmãos. Então, nós vamos começar um pouquinho falando sobre a morte segundo a Bíblia, né? Parece um tema meio pesado, né? A gente fala de morte, mas na verdade é um tema que vem nos trazer esperança, né? Conforme o estudo for desenvolvendo aqui, você vai ver isso. Então a gente quer falar como que a Bíblia fala sobre isso, né? O que a Bíblia fala sobre a morte, para onde nós vamos, o que acontece, com quem parte, né? Como é que isso se desenvolve do ponto de vista de Deus, da palavra de Deus. E a gente quer começar com um texto que eu gosto bastante, né? Que está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então a Bíblia em Hebreus, ela fala que ao homem está ordenado morrer uma vez só. Toda vez que eu faço estudo sobre essas coisas, né, irmãos, escatologia, principalmente eu gosto bastante do tema, eu gosto de deixar claro o seguinte: nós vamos tocar algumas doutrinas que são discordantes, né, daquilo que a gente crê pelo Evangelho, mas com todo respeito, né, irmãos? A gente sempre tem que respeitar a religião das pessoas. Mas a gente tem que falar daquilo que a gente crê pela palavra, né? E é isso que nós vamos fazer nessa noite aqui. Então, na palavra de Deus, diz, né, que em Hebreus, o texto que nós acabamos de ler, que está ordenado ao homem morrer uma vez só. E depois disso vem o juízo, né, de Deus sobre ele. Eu vou ficar abaixado aqui às vezes porque eu estou lendo, tá, irmãos? Alguns textos eu vou precisar ler para vocês. Como eu estudo, a gente vai ler alguns textos que são importantes. Então, a palavra de Deus diz que ao homem é ordenado morrer uma vez só, né? Há algumas pessoas que creem que o homem reencarna, né? Nós que somos evangélicos não cremos assim, né? Respeitamos a doutrina lá de pessoas que creem dessa forma, mas pela Bíblia, né, pelo aquilo que a gente estudou, a gente não consegue achar base, né? Na verdade, toda a pregação do Evangelho, ela se baseia na ressurreição, que é uma doutrina antagônica, né, à reencarnação. Pai do Senhor Paulo e família. Reencarnação e ressurreição são doutrinas que se opõem, né? Elas não conseguem conviver no mesmo texto. E o texto bíblico, ele sempre foi apoiado na ressurreição. A promessa, Pai do Senhor Sônia, Pai do Senhor Caê, Deus abençoe Newton também. O texto todo do Evangelho fala de ressurreição, né? A promessa de Jesus é para a vida eterna, né? O galardão para a ressurreição. Jesus foi preparar a morada. A gente vai falar aqui de vários textos sobre isso. Então, o texto bíblico, ele fala sobre ressurreição. Então, a morte, né? Jesus fala que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá, né? E a Bíblia tem uma visão sobre a morte diferente, né, daquela que nós temos. Tem um texto que eu quero ler para vocês também, que está em Efésios, capítulo 2. Como é gravado o vídeo, depois você pode voltar a assistir de novo e pegar os textos para estudar melhor. Efésios, capítulo 2, versículo 5, diz assim: estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Então o que a gente pode entender desse texto, né? Aqui o apóstolo Paulo está falando aos crentes de Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então nós queremos definir com os irmãos a morte física e a morte espiritual,
Depois vamos falar da segunda morte. Tem segunda morte, pastor? O que é isso? Né? Vamos chegar lá, devagar. Então, uma coisa é a morte física, outra coisa é a morte espiritual. O homem morre primeiro espiritualmente e depois morre fisicamente, né? O homem morreu espiritualmente quando Adão pecou. Então, no pecado de Adão, ele morreu espiritualmente, não morreu fisicamente imediatamente, né? O que criou em Adão, talvez ali uma falsa segurança de que ele não ia morrer, não conhecia a morte até então, e ele pecou, né? Ali quando ele peca, ele morre espiritualmente, está morto, né? A Bíblia fala lá em Isaías que os ouvidos de Deus não estão tampados e as mãos de Deus não estão encolhidas, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É igual aquele texto que é polêmico, às vezes, né? Deus não ouve pecadores. Deus não ouve pecador, né? Ah, pastor, mas Deus não é onisciente, pode ouvir tudo? Pode, mas ele não leva em conta, né? Ele não considera a oração do pecador, a não ser que seja uma oração de arrependimento. Por quê? Porque o homem em pecado, ele está morto, separado de Deus. Então, espiritualmente falando, a morte espiritual é o estado de separação entre o homem e Deus, né? Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, separados de Deus, né? Da vida de Deus. O homem ele torna a viver, né? Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus é a vida. O homem, até encontrar Jesus, ele está morto nos seus pecados. Essa é a morte espiritual. A morte física é mais fácil de entender, é uma coisa que a gente convive, né? E a gente está sempre vendo isso. O homem como eu gosto de falar, né? Tem gente que pensa um pouquinho diferente, mas não faz diferença. Eu creio num homem tripartite, né? 3 partes: corpo, alma e espírito. Alguns creem num homem que é em 2 partes, né? O homem que é a parte espiritual e a parte do corpo. Não faz tanta diferença, porque para quem crê assim, o espírito e a alma estão de um lado, o corpo está do outro. Eu creio corpo, alma e espírito, 3 partes diferentes, né? Cada uma com a sua especificidade. Então, olha só, o homem é um ser tripartite. Quando o corpo e a alma se desprendem, o espírito e a alma se desprendem do corpo, o homem morre fisicamente. Isaías 59:2, isso mesmo, pastor, obrigado. Então, a morte espiritual é o homem separado de Deus. A morte física é a parte espiritual separada do corpo, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. A morte física acontece quando a parte, né, material é separada da imaterial. No momento da morte, o espírito parte para a eternidade, o corpo volta para a terra, né? Algumas passagens a gente vai ler. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas dos que habitam na terra? Eu separei esse texto por quê? Porque ele fala daqueles que morreram em Cristo, né, aguardando a promessa do Senhor, que até esse momento aqui de Apocalipse ainda não tinha sido cumprida, né, ou seja, Jesus ainda não tinha voltado, mas eles estavam embaixo do altar clamando, né, pela vingança, né, pelo juízo. Eles tinham sido martirizados, mortos na terra, eram salvos, estavam ali debaixo do altar de Deus clamando por isso. E por que eu quis separar esse texto, né? Existem algumas doutrinas, inclusive cristãs, né, que falam do sono da alma. E eu quero aqui, né, eu não creio assim, não acho que a Escritura nos dá base para isso. A gente acabou de ler aqui um texto que fala de pessoas que morreram em Cristo, né, elas estavam embaixo do altar e não estavam dormindo. A palavra dormindo, que você encontra muitas vezes na Bíblia, se refere ao estado do corpo, né? Não da alma. A alma não dorme, o espírito ele é eterno, né? Não dorme em hora nenhuma. Então essas pessoas que morreram em Cristo, conforme o texto que nós acabamos de ler de Apocalipse,
elas estavam acordadas lá no céu, né, clamando a Deus por justiça, né, que o Senhor fizesse justiça. Tem outro texto que eu gosto também, para falar do outro lado da questão, né, a gente está falando de pessoas aqui salvas, que está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Como eu falei, todos os textos estão gravados, aí você pode depois voltar no estudo e fazer a sua consulta. Lá em 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados dos justos e injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O que eu entendo desse texto aqui de 1 Pedro, irmãos? A Bíblia diz que Jesus, quando ele foi crucificado, né, ele desceu e foi para o inferno, né, devagar com esse conceito, porque Jesus foi para o inferno porque o inferno era o caminho do pecador, né? Jesus morreu na cruz, e sobre ele estavam todos os nossos pecados, o caminho era o inferno. Mas chegando no inferno, né, Jesus é incompatível com o inferno. Boa noite, Flávio, a paz do Senhor. E ele não ficou lá, né? Ele venceu. Alguns falam que Jesus tomou a chave do diabo, né? Tanto é que Jesus morre e ele ressuscita ao terceiro dia. Muitas pessoas falam assim: pastor, o que Jesus estava falando até o terceiro dia? O que ele estava fazendo, né? E esse texto dá uma pista para nós. Jesus foi ao inferno e pregou os espíritos em prisão, segundo aquilo que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18 a 20. O que a gente entende aqui? Jesus foi lá, né, porque assim como ele lá no céu estavam as pessoas acordadas, os salvos, aqui nessa parte, né, do antigo seio de Abraão, que existia até que Jesus cumprisse a promessa, quando a gente pega a passagem do rico e o Lázaro, isso fica claro, né? Existia um abismo entre os salvos e não salvos, né? A Bíblia fala que o homem morreu e foi para lá, e ele pedia, o homem rico pedia a Abraão que molhasse a língua dele, né? E Abraão fala: não posso, tem um abismo entre nós. E aí ele depois pede para avisar os parentes dele. Vamos passar por esse texto aqui daqui a pouco. E aí o homem diz: não tem como, existe um grande abismo entre nós. E deixa que eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam, né? Essa foi a resposta. Esse seio de Abraão, ele existia por quê? Porque Jesus ainda não tinha cumprido a promessa de morrer na cruz, né? A promessa estava pendente. Então o seio de Abraão existiu até que Jesus morresse. Quando ele morreu, o que ele fez? Ele foi lá no inferno, na parte do seio de Abraão, onde ficava o pessoal que não tinha promessa, para avisá-los que a promessa tinha sido cumprida, mas que como eles não guardaram, né, a lei do Antigo Testamento, não creram no Messias, eles se perderam. Tem gente, já vi alguns pastores, equivocadamente, na minha opinião, pregar que esses espíritos de prisão aqui foram salvos. Não, eles não foram salvos, até porque eles não confiaram no Messias, e está claro isso aqui, né? A gente vai falar de outros textos que deixam isso mais claro ainda. Jesus foi do outro lado, sim, né, onde estavam os salvos, que aguardaram a promessa, que fizeram o sacrifício, que eram os judeus, e aí se encaixa com aquela passagem que falou que ele subiu, né, deu dons aos homens, levou cativo o cativeiro. Tanto que quando Jesus ele sai do inferno, sobe, ele passa pela terra, e Maria o vê e vai tocar nele. Ele diz assim: não me toque, que eu ainda não subi ao Pai. Então Jesus ele vai lá no inferno, né, prega para os espíritos em prisão, avisa eles que eles perderam a chance, né, de confiar no Messias. Depois pega os salvos, sobe com eles, né, passa ali pela terra contra Maria, e aí ele inaugura o paraíso, que vamos falar daqui a pouco também, que foi a promessa que ele fez para aquele antigo ladrão, né, não é mais ladrão, que se arrependeu na cruz. Jesus disse para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, indicando que Jesus levou aquele homem para o paraíso naquele dia, né? Naquele dia Jesus levou aquele homem para o paraíso. Contrariando essa teoria do sono da alma, como eu falei, que existe em algumas religiões, né, cristãs inclusive,
é uma minoria que prega o sono da alma, mas existem alguns lugares que algumas pessoas pregam isso. Não tem sono, né? Você vê que tanto os espíritos em prisão em Pedro estão acordados, como os salvos lá em Apocalipse também estão acordados. Ninguém está dormindo. Todos passaremos pela experiência da morte física, com exceção dos irmãos que estiverem vivos no momento do arrebatamento, né? Tessalonicenses 4, no momento da morte, nosso destino está selado, não há uma segunda chance, como a gente leu aqui em Hebreus, destinado o homem a morrer uma só vez, ninguém morre duas vezes, a chance é aqui e agora, né? Enquanto estamos aqui. Por isso esse estudo é tão importante, irmão, para o dia de hoje, porque a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, e essa é a hora da igreja se manifestar, né? É essa a hora, não tem uma outra chance. Então a chance é hoje. Paulo, né, quando escreveu os Tessalonicenses, ele tinha a esperança de ser arrebatado. Muitos de nós aí, que você que está me ouvindo, também tem essa esperança, de ser arrebatado vivo. Alguns de nós, eu creio, né, que vão provar dessa experiência, mas outros não, outros vão morrer, né? E assim, quando morrer, o que acontece, pastor? Acontece isso que eu te falei, né? Os salvos para o paraíso e os perdidos para um pré-inferno, né? Vamos falar dele daqui a pouco. Não é o inferno totalmente ainda, vamos falar dele, mas é o pré. Ainda há, né? Falei da morte espiritual e da morte física, ainda há a segunda morte. A Bíblia trata no capítulo 2, vou ler para vocês, ó. Capítulo 2 de Apocalipse, Apocalipse 2, versículo 11. A Bíblia fala assim, ó: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ei, pai, você está aí? Deus te abençoe. Olha, presença ilustre, meu pai. O que é a segunda morte, né? Apocalipse 8 também, aliás, Apocalipse 21, versículo 8, fala a respeito dela também. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que é a segunda morte? Quando a gente fala de ressurreição, e a gente vai falar um pouquinho disso, né, a partir de agora, quando a gente fala de ressurreição, a gente entende que quem vai ressuscitar na vinda de Jesus são os salvos. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, quem ressuscita são os salvos. Os perdidos não ressuscitam ainda. Onde eles estão, pastor? No pré-inferno. Vamos falar dele. Eles estão lá. Quando Jesus vier buscar a igreja, ele vai ressuscitar apenas salvos, né? Lá em Tessalonicenses diz assim, que de modo nenhum, Paulo fala, nós precederemos aqueles que dormem em Cristo, né? O Senhor vem nos ares, e aí aqueles que morreram em Cristo serão transformados, e nós, os vivos, também nos reuniremos com ele no céu. Então ali, Jesus primeiro dá preferência aos que morreram em Cristo, depois os vivos estão transformados, e vai todo mundo para o céu, para as bodas do Cordeiro. Depois disso, vai ter a tribulação, né? No final da tribulação começa o milênio. Eu creio no milênio literal, né? Alguns pastores creem, são amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas, né? Eu creio no milênio literal, né? Um reinado de 1000 anos com Cristo. Ele vai reinar na terra com a igreja, né? Essa igreja vem com ele do céu depois das bodas, e no final dos 1000 anos, aí sim, a gente tem a batalha lá de Meguido, né? O Amargedon, aonde o diabo vai ser solto, e aí tudo isso vai acontecer, e no final de tudo, lá no trono branco, a gente vai falar dele se der tempo. Hoje não vai dar, mas hoje a gente quer falar um pouquinho de ressurreição ainda. Aí sim vão ressuscitar os perdidos, lá no final do final. Os perdidos ficam lá aguardando. Talvez eles até ressuscitem com a esperança de ser salvos, mas não, né? Que aqueles que vão para o trono branco, a gente fala de tribunal de Cristo, né? E fala de trono branco. O tribunal de Cristo é o julgamento dos crentes para galardão, mas o trono branco é o julgamento dos perdidos, né? Lá no final, depois que a terra acabar, será toda destruída, vai arder como fogo, como diz o apóstolo Pedro, né? Ela vai pingar como fogo derretido. E aí esse julgamento, inclusive, é no céu, porque não haverá terra. Depois haverá novos céus e nova terra.
Mas então os perdidos ressuscitam lá no final. Essa é a segunda morte. E aí a Bíblia fala assim, bem-aventurado, né, o que ressuscita na primeira chamada, né, porque os outros não têm um bom destino. Então é importante a gente entender sobre isso, né? A Bíblia ensina que um dia os homens ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. João 5, 28 e 29. Entre a morte física e a ressurreição, todas as pessoas aguardam um estado de consciência em um desses lugares, paraíso ou Hades, né? Paraíso, imediatamente depois da morte, os crentes entram no paraíso, assim como o ladrão na cruz, onde esperam a ressurreição do seu corpo e a recompensa final. No Novo Testamento, o paraíso equivale ao céu. Não é um céu pleno ainda, né? Mas é um pré-céu também. Embora este não venha ainda com todo o seu esplendor, no tempo estabelecido por Deus, Apocalipse 2,7. O Hades, né? Assim como os justos, os ímpios imediatamente após a morte entram em estado de condenação no Hades. Ali aguardarão a ressurreição após o milênio para serem julgados no trono branco. Lucas 16, 22 e 23 e Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Então aquele conceito que eu falei para vocês sobre o sono da alma, ele não encontra referência bíblica, né? Não há espaço na Bíblia para que a gente fale sobre isso, né? A parábola do rico Lázaro, como eu já citei aqui, Lucas 16, de 19 a 31, fala sobre isso, né? Alguns argumentam, e preste atenção nisso, irmãos, que a parábola do rico e o Lázaro é apenas uma figura, uma ilustração, algo alegórico, que não é uma coisa que se dá para basear nada. Mas eu tomei assim, a liberdade, né, de fazer uma pesquisa sobre todas as parábolas de Jesus. São várias. Em todas elas ele fala de algo real. Jesus nunca contou uma história que não tivesse elementos reais, né? Ele fala do grão de trigo, ele fala de pescaria, ele fala de fazenda, ele fala de ovelha, ele fala de pastor, ele fala de festa. Todas são reais, né? Jesus não faria uma única parábola que fala do rico e o Lázaro que fosse uma coisa que não existe, né? Não faria. Ele nunca fez, não faria dessa parábola uma exceção. Então eu creio que ela é literal, né? Ela fala do seio de Abraão, aonde estão as pessoas que aguardam, né? Aguardavam, até porque esse lugar para mim ele não existe mais, né? Jesus quando morreu acabou com esse lugar, inaugurou o paraíso junto com o ladrão, e também ali começou o sofrimento daqueles que não aceitaram Jesus. Por isso, de novo, repito, importante esse estudo. O único objetivo de escatologia, no meu entender, é fazer com que a igreja pregue o evangelho, né? Nós devemos ser motivados em estudar a escatologia para pregar o evangelho, não é para ficar com medo e tal, né? Se você tem medo, é hora de consertar com Deus, né? De aceitar Jesus, de amá-lo, né? Porque o evangelho que prega a salvação pelo medo não é o evangelho de Cristo, né? O evangelho de Cristo, ele prega o amor, né? Nós servimos ao Senhor porque o amamos, tememos no sentido de respeitá-lo. Mas o cristão que aceitou Jesus e se relaciona com ele, ele não tem medo do inferno. Ele está salvo, nem passa isso muito pela cabeça do cristão salvo, né? Essa questão do inferno. Porque ele vive um relacionamento de amor com Deus, né? E nesse relacionamento é que está a segurança dele. Esses que vivem com medo do inferno, né, são mais os religiosos, né, que ficam tentando praticar alguma coisa para poder ser salvo, só que não foram transformados. Então é aquilo que eu sempre falo aqui em Vila Velha, estão acostumados, né, é o crente adestrado, né? O crente adestrado, ele não é transformado. Então transformado, de dentro dele sai o evangelho. O adestrado, numa hora sai o que não presta dele. Por quê? Porque ele não foi transformado. O evangelho transforma, não adestra. Adestrar é religiosidade, né? Não faça isso, não faça aquilo, não tem isso, não tem aquilo, aquilo outro, né? Regras, né? As regras, né? A gente segue as regras porque ama e não segue as regras para ser salvo. É diferente, né? Então, de novo, né? Voltando, tanto as almas embaixo do altar que cobraram a Deus justiça, em Apocalipse 6, 9 e 10, no céu, como os espíritos em prisão, dos quais Jesus, depois da sua morte, foi informar que tinham perdido a salvação, 1 Pedro 3,
18 a 20, estavam conscientes. Paulo diz que prefere estar com Cristo do que na terra, 2 Coríntios 5:8. Qual seria a vantagem de estar com Cristo se fosse para dormir, né? Não tem. Não tem dormir, não existe, né? Não tem respaldo. O que dorme é corpo, a alma não dorme. Agora, só um adendo aqui para falar de purgatório. A paz, Eleonora, Deus abençoe. Purgatório, essa doutrina, né, que existe numa outra religião, na religião evangélica, não existe purgatório, tá, irmão? Se você está ouvindo aí, crente, precisa ler Bíblia, né? E na Bíblia, em parte nenhuma dela, existe esse estado intermediário de purificação, né, o purgatório. Por quê? A ideia do purgatório é a ideia que aqueles que creem na salvação para a balancinha, né, a balança do bem e a balança do mal. Aí pesou para o bem, salvo. Pesou para o mal, perdido. Pesou no meio, purgatório. E lá no purgatório a ideia é que ele seja purgado, ou seja, que ele vai pagando o restante dos erros dele para alcançar a salvação. Essa doutrina, a gente não crê nela, deixar isso claro, né? Evangélicos, a gente não crê. Ela não tem respaldo em lugar nenhum da Bíblia. Você pode procurar de Gênesis, Apocalipse, você não vai achar respaldo para a doutrina do purgatório, né? E existem alguns problemas, né, em relação àquilo que a gente crê e a gente pode afirmar pela Bíblia, né? Por exemplo, lá em Mateus 25:46, Jesus deixa claro que tem dois tipos de pessoas, salvo e não salvo. Não tem um intermediário. Não existe alguma coisa, uma categoria de pessoas entre salvo e não salvo. Então, ou você é salvo, ou você não é salvo, né? O único período de prova é essa vida, 2 Coríntios 5:10. Quer ver? Vamos ler esse texto para deixar isso claro. Ó, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo, né? Então, o período de prova de salvação do homem é essa vida, não tem outra, né? Pelo que a gente leu lá no começo, Hebreus 10:27, ninguém volta, ninguém reencarna, segundo a Bíblia, né? O purgatório também tem outro problema, ele anula o sacrifício de Jesus. Por que o purgatório anula o sacrifício de Jesus? Porque como a gente não crê na salvação por obras, né, nós entendemos que aquele que é salvo faz obras. Pai do Senhor Juliano, Pai do Senhor Felipe, o que é salvo faz obras, mas a gente não faz obras para ser salvo, que é diferente, né? Romanos 5 diz assim, ó, versículo 8 e 9: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, o único caminho para o céu é a cruz, é Jesus Cristo, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se houvesse algum outro modelo da pessoa ser salvo, e isso inclui purgatório, né, da pessoa purgar o próprio pecado, isso anularia o sacrifício de Jesus. Eu não precisaria de Jesus para ser salvo. Eu mesmo me salvaria, né, sendo purgado no purgatório. Então essa doutrina, ela, além de não se encontrar em nenhum versículo, nenhuma página da Bíblia, ela também é contraditória ao ensinamento de Jesus, né? Então a gente não considera purgatório, para nós não existe. Deixar claro, né? Eu coloquei no estudo, até para chamar a sua atenção, né? E isso faz com que também os homens levem a sua vida de uma forma assim, com indiferença a esse dia de julgamento, né? Existe um dia de julgamento. A gente vai ler daqui a pouco aqui, lá em Atos 17, Jesus fala, é lindo mesmo, né, Juliano? Graças a Deus. Jesus fala aliás, o apóstolo, né, Paulo fala sobre esse dia de julgamento. Deus marcou um dia que há de julgar todas as coisas, né? Ele vai julgar tudo, nada vai passar em branco. Toda a injustiça que você vê no mundo acontecendo, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Atos 17 fala que ele marcou um dia onde que há de julgar tudo. Deus tem muito tempo, a eternidade, para julgar caso por caso, item por item. A gente vai falar disso aqui, né, num outro dia, hoje não vai dar,
quando a gente falar aqui dos julgamentos, né? A ressurreição é a base do ensino de Cristo. Por isso que ela é antagônica à reencarnação, né? Não é compatível as duas coisas, né, juntas. A doutrina da ressurreição se contrapõe, como eu falei, ao ensino da reencarnação, que não encontra respaldo em nenhuma das escrituras. O apóstolo Paulo chega a dizer que sem ela a nossa pregação seria sem sentido. Quer ver? 1 Coríntios, capítulo 15. Você desculpa eu estar abaixando aqui, irmão, mas é porque eu tenho que ler para vocês, né? Peguei até o outro celular para poder ganhar tempo na leitura. 1 Coríntios 15, 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Então Paulo diz assim, se não tem ressurreição, nós estamos perdendo nosso tempo. Porque a promessa de Cristo é a ressurreição. Nós aguardamos por essa ressurreição, né? Você tem aqui outro dia um texto, talvez a gente cite aqui mais para frente, e fala que o mesmo Espírito Santo que levantou Jesus, porque Jesus não se levantou da tumba, né? Foi o Espírito Santo que levantou, que é o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo, é ele que vai levantar você também, a mim, é o mesmo Espírito Santo que levantou Jesus, né? Jesus, ele não usou como usurpação ser igual a Deus, ser Deus, né? Então ele colocou toda a sua deidade numa caixinha e passou pela terra como homem, em tudo. Milagre pelo Espírito Santo, né? Ressurreição pelo Espírito Santo, indicando que ele é o penhor, né? O primeiro. E que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus e habita em nós também vai nos ressuscitar. Essa é a pregação do Evangelho. E Paulo diz que se não houver isso, nós estamos perdendo tempo. Jesus pregou o tempo todo sobre o reino que viria, né? Tesouros no céu, Mateus 6, 19 a 20. Tem muito evangelho aí pregando os tesouros na terra, né, irmão? É claro que a gente tem uma vida aqui abundante, e lembrando que a vida abundante não significa dinheiro, né? A vida abundante é paz, alegria no Espírito Santo, né? Esse que é o evangelho. Mas é claro que o Senhor nos dá uns acessóriozinhos, né? Umas bênçãozinhas aí, mas a gente tem que estar com o olho lá onde é a nossa pátria, né? O eterno, nós somos de lá. Então Jesus falou de tesouros no céu, juntar tesouro no céu. Ele foi preparar lugar, João 14, de 1 a 3. Qual seria o sentido dele preparar lugar para nós, né, se nós fôssemos reencarnar? Paulo fala sobre a nossa ressurreição, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, né? Aquilo que eu falei, do arrebatamento. Jesus ressuscitou, se tornando primogênito. E finalmente o apóstolo Paulo estabelece uma ordem. Primeiro Cristo, depois aqueles que são dele, né? E os fariseus ouviram isso tanto que guardaram o túmulo. É interessante isso, né? Jesus falou da ressurreição o tempo todinho do ministério dele. E os apóstolos não se deram conta. Mas os fariseus sim. Né? Tanto que os apóstolos, depois de Jesus morrer, eles ficaram desanimados. Né? Foram pescar de novo. Ficaram tristes. Os fariseus mandaram guardar o túmulo. Porque os fariseus prestaram atenção no discurso. Né? E os discípulos não prestaram atenção. 3 anos e meio. Igual alguns crentes, né, irmão? Tem uns crentes que não prestam atenção no que Jesus está falando. A gente precisa prestar atenção. Ó, 1 Coríntios 15, 23 e 24. Vamos ver aqui. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Né? Então primeiro Cristo ressuscita, depois os que são dele. Está falando de nós, né? Em nome de Jesus. As etapas da ressurreição. 1 Coríntios 15, de 3 a 8, fala do próprio Jesus. Né? Fala assim: antes de tudo entreguei a você o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Não sei se você sabe disso, né? Jesus foi visto por 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Olha que coisa, que privilégio, não é? Quando Paulo pregou aos Coríntios essa mensagem, esses dos 500 que tinham visto Jesus ressurreto,
alguns estavam lá, né, para dar respaldo ao sermão. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Jesus se revela a Paulo, né, no seu ministério pós os 12, né? Então a ressurreição provou que Jesus era quem ele dizia ser, porque muitos vieram, né, antes de Jesus se dizendo Messias, mas Jesus foi o único que ressuscitou. Nenhum deles ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, ela respalda o que ele falou, o seu ministério. A ressurreição de Cristo é a base sobre a qual se sustenta toda a fé cristã. É nessa esperança que vivemos. O diabo tenta enganar as pessoas dizendo que não há um dia de julgamento, mas a Bíblia diz o contrário, né? Quero ler para você. Atos 17, 31. É bom que todos os textos vão ficar gravados, depois você pode fazer uma exegese aí. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dos mortos. Então Jesus será o juiz, né, do futuro julgamento. Jesus veio como advogado, volta como juiz. Veio como cordeiro, volta como leão, né? A ressurreição dos crentes. 1 Coríntios 6,14. Vamos ver o que fala aqui dos crentes. 1 Coríntios 6,14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Né? Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tornaria os membros de Cristo e faria membros de prostituta? De modo nenhum. Paulo está exortando a igreja aqui, falando que o Cristo ressuscitou primeiro, né? Mas depois vem os crentes. Primeiro o crente ressuscita espiritualmente. Então, se você não nascer espiritualmente, você não vai ressuscitar fisicamente. Importante isso. Só vai ter o corpo transformado, como disse Tessalonicenses, para aqueles que receberam Jesus, né? Para aqueles que nasceram espiritualmente. É engraçada a sequência de Deus, né? O homem morreu espiritualmente, morreu fisicamente. Aí ele nasce espiritualmente para depois nascer, ressurgir, né? Fisicamente. Ainda uma terceira ressurreição. Primeiro Cristo, né? Como eu falei. Depois os salvos e por último os incrédulos. Então primeiro Jesus. Em Apocalipse 25 somos informados que os incrédulos só ressuscitarão depois do milênio. Ó, vou ler para vocês, para não ficar assim, o pastor Cláudio pensa assim, mas talvez seja, talvez não seja. Então vamos ler, né, a Bíblia. Ó, Apocalipse. Amém, irmãos? Eu acho que cortou, né? Vocês estão me ouvindo? Apocalipse 20, versículo 4 em diante. Estão me ouvindo? Ok? Não sei se cortou, deu uma interrupção aqui. Quem está me ouvindo, dá um sinalzinho aí com o dedo para me saber que você está acompanhando. Ou põe um amém, a paz do Senhor, um coraçãozinho. Tá tudo bem? Obrigado. Então vi também os tronos e nestes... Obrigado, Sara, voltou, né? Vi também os tronos e nestes sentaram aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus, proclamando a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam a marca na testa ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esses, né, que foram salvos, não aceitaram a marca, foram arrebatados, viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Literal, pastor? Eu creio literalmente, né? Vai voltar a ser como era no passado, como Matusalém viveu 1000 anos. A Bíblia diz que o mais jovem, né, vai ter 100. Então, os homens vão voltar a viver muito tempo. Nesse tempo o evangelho vai ser pregado de novo. Só que, olha só, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completar os 1000 anos, versículo 7 de Apocalipse 20, Satanás será solto de sua prisão. Ele será preso no início, no final solto. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar, né? E aqui vai falar dos que... Os 5, né? Já falei.
os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, aqueles os perdidos, né, eles vão ficar aguardando, né, esses 1000 anos, o arrebatamento, os 1000 anos, para ressuscitarem no final e serem julgados. Irmãos, a gente vai parar aqui nessa parte do estudo, né? A gente fez aqui, ó, só para você ter ideia, a gente fez a aula 2, 3 e 4. A aula 5 fala do juízo eterno. E depois a gente tem Tribunal de Cristo e Trono Branco. Né? Numa futura oportunidade, a gente continua esse estudo aí de escatologia e fala de juízo, de Tribunal de Cristo e de Trono Branco. Já falamos de arrebatamento, né? Então, numa outra oportunidade, a gente fala dessas coisas. Antes de orar com os irmãos, né, eu queria que você não saísse, por favor, ficasse aí. Eu queria dar alguns recados importantes para vocês. A gente continua com as lives, né? De manhã, o café aí com a Bíblia, a oração, às 9h30. Nesse domingo em especial, a gente vai ter a ceia do Senhor. A gente faz uma ceia só para as 4 igrejas. Por que a ideia de uma ceia só? Porque uma igreja faz no sábado, a outra faz no domingo, né? Então fica desencontrado. E aí teria que fazer, cada pastor fazer uma ceia e uma live. Então a gente faz uma live só, domingo, 9h30. Prepara o pão, prepara o suco, né, para que você participe da ceia na sua casa. Lembrando de novo, né, deixando claro, a nossa ceia é do Senhor, não é da fonte de vida. Então todo nascido de novo, que examina-se a si mesmo, como diz o texto de Coríntios, ele pode ceiar, né, conosco. Prepara os elementos na sua casa, o pão e o vinho, a gente vai orar e vamos ter uma palavra domingo de manhã, 9h30, para ceiar. À noite, né, amanhã, a gente tem um culto de família, de oração. A gente vai falar aqui sobre aliança, divórcio, novo casamento, um tema também importante, né, que tem algumas dúvidas. A gente vai falar sobre isso amanhã às 20 horas. Na sexta-feira, o pastor Ricardo vem com a aula de batalha espiritual, então quase, né, aula 6, terminando. Domingo, pastor Claucione, aliás, sábado, desculpa, pastor Claucione, e domingo, pastor Eduardo, lá de Itibá, trazendo a mensagem. Irmãos, 2 avisinhos importantes antes de orar. Um para você não esquecer, né, seja fiel, faça a sua contribuição. Nós estamos com as igrejas fechadas, mas despesas continuam, né, como água, luz, contador. Nós temos sistema de segurança, tem os aluguéis das igrejas da montanha, tem os pastores que têm as suas despesas, suas necessidades, né? Mantenha a sua igreja funcionando, o seu pastor assistido. Isso é honroso, né? É um ministério. Então você pode entregar seu dízimo, sua oferta pela conta do Cicobi para todas as igrejas, fundo de vida. Procure o tesoureiro para te informar. Em Vila Velha, em especial, você pode transferir pelo PicPay. E em Vila Velha tem tido uma oportunidade, né? O Paulo da Carine está sempre na igreja, ele e o Rubens estão fazendo algumas reformas lá do infantil ainda. Aliás, da igreja, o infantil nós estamos pagando, né, irmãos? Seja comprometido. Você pode ir lá entregar o Paulo, né, no gasofilácio direto. E também lembrando, irmãos, sobre as ofertas de primícia, né, cesta básica. A gente está recebendo na igreja, domingo que vem a ceia, a gente recebe os alimentos, né, por 1 quilo por pessoa da família, para assistir pessoas. Além dos irmãos da igreja, a gente quer assistir fora da igreja. João está com um plano de fazer uma marmitex aí para o morador de rua. Nós temos pessoas que não são da nossa igreja pedindo cesta e a gente precisa da ajuda dos irmãos, né? Quando for entregar a sua cesta, lembra de levar de itens de higiene e limpeza também, né? Tem crianças, algumas famílias, então às vezes o leite, o biscoito, aquilo que Deus tocar o teu coração, né? Nós recebemos oferta de irmãos de fora, que é uma bênção, né? Mas você que é da igreja, seja fiel, participe, né? Vamos acolher as pessoas, vamos ser igreja nesse momento. A assistência social é uma forma de evangelismo muito, muito potente, né? Então vamos fazer isso. Amém, irmãos? Eu quero orar por você, pela sua família, abençoar a sua casa, né? Você que está aí no seu lar, junta com a sua família, dê a mão para os seus queridos aí e eu vou abençoar a sua casa. Amém? Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir, Senhor, que a tua graça seja sobre o teu povo agora, Senhor. Que a tua mão seja sobre cada lar.
que a Tua palavra, Senhor, que nós estudamos hoje, sobre escatologia, sobre as coisas do fim, nos traga, Senhor, o desejo de evangelizar, de falar do Teu amor, Deus, para aquelas pessoas que nós conhecemos, que estão próximas de nós. Pai, que nós possamos ser sal e luz para essa geração. Abençoa, Senhor, as casas da Tua igreja, abençoa os lares, derrama a Tua paz sobre cada lar. Deus, dá provisão aos Teus filhos. Deus, repreende o medo, o temor. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Pai, que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. O Senhor não nos deixa nem nos abandona. Por isso, Senhor, nós estamos seguros em Ti. Abençoa o Teu povo. Senhor, nos dá uma noite de paz, Senhor, e que amanhã, no novo dia, onde as Tuas misericórdias vão se renovar, haja graça, haja paz do Senhor, que o nosso coração seja renovado e fortalecido, Senhor, e que nós possamos ser luzeiros, Senhor, desse evangelho lindo que o Senhor deixou para nós. Eu abençoo, Senhor, o Teu povo, as igrejas Fonte de Vida, os pastores, as suas famílias. Se com o Teu povo, Senhor, nos abençoa e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar vocês, que esse estudo traga crescimento, né? Traga para nós o temor, sim, mas não o medo, e que a gente possa usar disso para evangelizar, para falar do amor de Deus, para espalhar o evangelho. Amém, irmãos? Lembrando sempre, eu estou incentivando você que está em casa, telefona para o seu irmão, pega o hall de membro lá, pega no grupo de Zap o telefone do irmãozinho, liga para ele. É muito bom receber uma ligação, né? A gente tem uma irmã aí na igreja nova, a Gisele, que está fazendo ligações para o pessoal, né? E trazendo uma mensagem de esperança, de paz, e que nós possamos fazer isso, né? Uns pelos outros, ligar para o irmão, saber como é que está. Eu tenho feito isso no gabinete por telefone aí, mas é bom todo mundo, né, fazer. Estamos avaliando, irmãos, as possibilidades de voltar com o culto, né? Mas ainda é recente, estamos avaliando com os pastores aí juntos, muitas normas para serem cumpridas para se voltar a um culto, né? Há um número limite para se voltar a um culto. Então ore por isso, né? Para que isso passe, para que as condições sejam favoráveis, para que logo a gente esteja junto, né? Que Deus abençoe vocês, né? Eu vou demorar aqui um pouquinho mais, você pode sair agora, não tem problema. Tem um delayzinho do vídeo e eu não quero cortar antes, né? Quero que você fique com o vídeo integral aí. Por isso que eu estou aqui fazendo mais uma salinha, mas fica à vontade para sair, para se despedir. Amém? Vamos com Jesus. Deus abençoe o irmão Adelso, Deus abençoe Rafa. Boa noite a todos. Deus abençoe o pastor Eduardo, né? Deus abençoe Felipe, aí de longe. Deus te guarde. Deus abençoe os Estados Unidos. Abençoe o povo do Rio de Janeiro. Deus abençoe Lara, Jusilene, sua família, os irmãos que estão aí se despedindo. Fiquem com Deus, né? E amanhã, 9h30, tem uma palavra para o seu coração, para o seu café, para abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Amo vocês, estamos com saudade. Vai chegar a hora da gente estar junto aí. Deus abençoe, Flávia. Boa noite, Lara. A gente vai fazer o culto do abraço. Vai chegar, né? Tenha paciência. Ore pelas famílias, ore pelo Espírito Santo, ore pelo nosso país, pelos nossos governantes. Um abração, Felipe. Deus abençoe você e sua casa aí. Ore pelo presidente, pelos governadores, pelos ministros, por todos que exercem autoridade, porque esse é o papel da igreja, né? Vamos orar, abençoar esses homens, para que eles possam conduzir tudo isso aí da melhor forma e a gente saia dessa situação o mais rápido possível. Beijo, mãe. Deus abençoe você, o pai aí. Presença ilustre hoje, né, o pai aí. Fiquem com Deus. Deus te abençoe, Edna. Boa noite, irmãos. Fiquem com Jesus. Deus abençoe, Jéssica. Estou desligando, irmãos. A paz.